eu quero trazer para você alguns versículos, na verdade, que se encontram em 1 Samuel, capítulo 8, né? Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 16, e nós vamos nos aprofundar um pouco. E a ideia dessa palavra é nós vermos um pouco, analisarmos um pouco que tipo de cristão nós somos, né? A Bíblia fala muito a respeito de Saul, fala a respeito de Davi, e eu quero trazer a memória, nossa memória, a noite de hoje, né? Uma reflexão para que nós venhamos a entender um pouco mais e meditar no tipo de cristão que eu sou, que você é. Será que eu estou sendo realmente o cristão que o mundo precisa ser, que eu seja? Ou será que eu sou só mais um, né, no meio de todos? Então, Samuel, o livro de 1 Samuel, ele vai trazer algumas características dessa liderança, desse cristianismo, né, que a gente pode se autoanalisar a partir dessas palavras. E nós vamos ver primeiro as palavras de 1 Samuel, pelo estudo, em qual dessas posições a gente se enquadra. E para a gente aprofundar esse assunto, a gente precisa entender duas coisas fundamentais, né? E são duas lições muito importantes que nós precisamos atentar, que são diferenças gritantes, né? Exacerbadas, exageradas que existem entre um e outro, entre esses dois líderes, ou seja, entre Saul e entre Davi. Mas nós vamos atentar primeiramente para as semelhanças. Quais são as semelhanças entre Saul e Davi, Davi e Saul? E a gente vai ver primeiramente que o nome deles, de ambos, tinha um forte significado. A gente começa já aprendendo que há um grande significado no nome deles, né? Porque Davi, o significado de Davi é o quê? É amado por Deus. E Saul, o significado de Saul é pedido a Deus. Então, observe como é forte o significado do nome deles, né? Então, nós estamos vendo características entre Davi e Saul. Ambos tinham boa aparência. Como assim, irmão Márcio? Ambos tinham boa aparência. A Bíblia diz que Davi era um homem ruivo, né? Tinha belos olhos, era formoso. Saul era forte e muito belo. Então, e diz também que ele se sobressaía do ombro para cima, ou seja, a face dele deveria ser um cara muito bem bonito, né? Assim, muito bem parecido. Porque você vai ver aqui, a Bíblia está dizendo que os dois ambos eram homens de beleza. Isso são características e semelhanças de Davi e Saul. Então, outra coisa, ambos foram ungidos reis. E ambos foram ungidos reis pelo profeta Samuel. Ambos tiveram um reinado de 40 anos. Agora, a partir da ideia desse trabalho, a partir do momento que nós vamos observar a questão do reinado deles, é a partir desse momento que nós vamos nos aprofundar um pouco mais e entendermos que tipo de cristão nós somos. Nós somos um cristão tipo Davi ou Saul, né? Eu vou ler alguns versículos aqui no capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 4. Aliás, eu vou ler do primeiro. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então veja só, a gente já está começando uma história com uma casa em que o pai perdeu o controle, né? Agora os filhos não estão mais seguindo os passos dele. E nós estamos vendo que os filhos de Samuel estão vivendo de acordo com aquilo que ele vivia e pregava, né? E eles se inclinavam, a Bíblia diz aqui no versículo 3, que os filhos de Samuel se inclinavam à avareza, aceitavam subornos.
Olha só, o cuidado que o cristão precisa ter não só nos tempos remotos, como nos dias atuais. Os filhos de Samuel estavam se inclinando para as coisas que agradavam o seu coração, ao ponto de aceitar um suborno, a ponto de se perverterem. E eu pergunto, que tipo de cristão é você? Você é o cristão que vai viver a verdade até o fim? Ou você é o cristão que na hora do aperto você vai se vender, vai se acovardar, né? E eu tenho isso martelado muito na minha mente esses últimos dias. O inconformismo de sei eu que não sou melhor que ninguém. Isso eu tenho plena consciência. Ai de mim, se não fosse a misericórdia do Senhor. Viu? Ai de mim. Coitado de mim se não fosse o Senhor. Mas pela misericórdia dele, nós estamos aqui falando do seu amor. E é por isso, pela misericórdia dele, que o Senhor já me deu tanto, que eu não posso me calar. Que eu não posso me acovardar. Que eu não posso me deixar ser subornado pelo mundo e pelo sistema. Eu preciso abrir a minha boca, né? A Bíblia diz que vai chegar um momento que as pedras vão clamar. E eu creio que isso já está acontecendo. Eu já creio que há pessoas aí que anseiam, como a Bíblia diz, como a corça anseia por água, elas anseiam por uma palavra. E é isso, cristão, que nós precisamos entender, que nós temos que ser diferentes. E os filhos de Samuel, o que está acontecendo? Eles estão agora se pervertendo. E o versículo 4: então os anciãos, todo de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Agora juntam-se os anciãos, vão até Ramá ali e fazem uma reunião e dizem: olha, Samuel, a gente tem que conversar. Os teus filhos estão demais, né? Foi-se constituído juízo sobre aqui o povo, mas eles estão se corrompendo. E o que foi que eles disseram? Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. E eu fico meditando aqui, e eu imagino que talvez já tenha se passado na sua mente. A nossa vida, já percebeu que nossa vida está passando muito rápido? Os dias estão sendo abreviados, a palavra se cumprindo, e daqui a pouco a gente vai estar velho. E daqui a pouco, talvez você tenha constituído famílias, tenha filhos. E a preocupação de todo pai nos dias de hoje, nos dias atuais em que vivemos, é como é que vai se comportar os nossos filhos? Como é que vão nos honrar? Será que vão honrar? Né? E a gente vai, a Bíblia diz que o mandamento, aliás, o único mandamento com promessa que nós vamos ver é honrar pai e mãe. E os seus dias serão prolongados. Nós estamos vendo aqui um pai, um homem de Deus que agora perdeu o controle de tudo. Os filhos estão se corrompendo, né? E os anciãos se reúnem e dizem: olha, Samuel, tu já está velho. Tu não tem mais pulso firme para cuidar disso, não. O que é que tu faz? Você vai ter que constituir um rei para nós aqui. Nós precisamos do rei. E aí é onde vai entrar toda essa história, todo esse cenário em que nós vamos aprender agora.